temos operação importante da Polícia Federal nesse momento, meu caro, e eu quero saber a sua avaliação contra esse sujeito aqui, Carlos Bolsonaro, minha gente, segundo aqui o portal G1 do Grupo Globo, acaba de ser alvo da Polícia Federal também no campo desse escândalo da espionagem. Busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, entre outros alvos. Né, a informação aqui do G1 é que Carluxo é um dos alvos dessa operação da Polícia Federal de hoje, e um dos locais apontados é a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde trabalha justamente Carlos Bolsonaro. Informação também é que Carlos foi alvo de. Os funcionários do Carlos Bolsonaro foram alvos dessa operação também. Essa operação da Polícia Federal de hoje, que atinge Carluxo Bolsonaro, que está com agentes da PF na casa dele, visa atingir o núcleo político de apoio ao Ramagem, né? Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, Ramagem também. Em tese, comandou, na perspectiva da Polícia Federal, o escândalo da BIM, o escândalo da espionagem, como a gente tem dito ao longo do programa inteiro. E o caso é que essa operação de hoje contra Carlos Bolsonaro dá sequência às operações da semana passada, né, que atingiram o próprio Ramagem. A suspeita aqui é de que o Carlos Bolsonaro, tem recebido materiais obtidos ilegalmente pela Agência Brasileira de Inteligência nesses casos de espionagem. Espionagem a ministros do governo Lula, ministro do Supremo, dos afetos, até aliados do então governo extremista Bolsonaro, como a Joyce Hasselman, né, o Anderson Torres não sabe se foi monitorado, se era agente do monitoramento. Vale lembrar Gustavo Bebiano, 2019, antes de falecer, apontando justamente ele, Carluxo, como o sujeito que ou pediu, ou comandou, ou defendeu, enfim, a participação dele em todo esse escândalo. Espero que fique mais esclarecido agora. Então, Carluxo Bolsonaro, alvo da Polícia Federal, gente, nesse momento, com a PF na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Olhem só. E o Carluxo tem dado entrevistas a tia, o que é curioso. Né? Ele deu essa aqui falando sobre a Marielle, dizendo sugerindo que se dava bem com a Marielle Franco, né? O que é bem sinistro depois de tudo que a gente tem visto em relação àquele crime tão horrendo. Participou também de uma live nesse fim de semana com os outros filhos extremistas do também extremista Jair Bolsonaro. Mas então, cara, tia Carluxo, alvo da Polícia Federal, por fim. Que informação, hein? Certamente vai pautar o dia e a gente vai acompanhando as suspeitas, né? Até onde ele participou. Mas o cara é vereador, tia. O que tá fazendo na ABIN, cara? Na ABIN. Lembrando que um dos focos ali. Algumas das informações da Polícia Federal dão conta de monitoramento, espionagem no entorno dos filhos do Bolsonaro. Tanto para proteger, por exemplo, Flávio Bolsonaro daquela acusação de rachadinha, do caso de peculato contra o então deputado estadual, quanto para olhar coisas banais, amigo do Jair Renan. Será que tá chegando a hora, cara, tia, de justiça? Porque Carluxo, alvo da PF, portanto, né? Importante, quer dizer, claro, veja, esse regime do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, ele se quintuplicava, né? Aliás, nem sei nem contar os filhos do Bolsonaro, mas ele se quintuplicava, a participação deles, a presença deles era constante, né? E isso é bastante sério, porque você vê, personalizaram o governo, o poder executivo, né? E, especificamente, Carlos Bolsonaro, quer dizer, qual é a razão de ele ter estado o tempo inteiro junto a esse governo, se ele tem uma função institucional numa cidade do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro? Não tem razão nenhuma, né? E mais, isso é extremamente importante, quer dizer, agora tomar essa medida de fazer esse tipo de medida cautelar, de investigação, com relação a ele e aos demais, também isso é muito importante, né? Isso tem que chegar, no final das contas, ao próprio ex-presidente. Isso é fundamental. Se a gente não tiver isso, a gente não vai ter mudança nenhuma. Então é preciso chegar até ali. Agora, você veja como eles já estavam preparados, você vê, eu quero sempre salientar isso, nesses 4 anos, eles estavam absolutamente preparados, eles foram tomar conta dos órgãos que já estavam, digamos assim, no plano de assumir o poder dessas pessoas, né? Desse regime anticonstitucional. Foram direto nessas instituições. Quer dizer, eles escolheram já direto onde é que eles iriam agir, onde é que eles iriam intervir para destruir as estruturas do próprio Estado brasileiro. Então isso significa, Rafa, que já existia uma cultura ali entre eles, um debate entre eles, de como seria
assumir o Estado brasileiro, o governo brasileiro, e acabar com a Constituição, acabar com a democracia, acabar com as estruturas de proteção do povo. Já estava mais ou menos contado, né? Agora, essa apuração da Polícia Federal agora é uma apuração fundamental. Está todo mundo esperando isso constantemente. E se deixar passar o tempo, no final nós vamos ficar desiludidos, sabe? A gente vai ficar sem reação, inclusive emocional. Precisa ter uma reação emocional, né? Puxa, tem que se revoltar contra isso, porque eles estavam fazendo algo que é contra todos nós. Não era só as pessoas que eram investigadas, que tiveram sigilo aberto ilegalmente, inconstitucionalmente, membros do Poder Legislativo, membros do Judiciário, tudo bem. Isso é muito sério, porque atingiu essas pessoas, mas a gente tem que pensar que todos nós fomos vítimas disso. Quer dizer, isso é um projeto que estava nascendo. 8 de janeiro não começou em 8 de janeiro, e não terminou em 8 de janeiro também, não acabou. E isso também serve para a gente pensar uma coisa, Rafa. A gente não pode apostar nossas fichas todas numa pessoa. A gente não pode personalizar a política nem a justiça como nós estamos fazendo. Então é preciso que tudo isso penetre no Ministério Público de forma geral, não apenas na PGR, na Procuradoria-Geral da República, e penetre no Judiciário de forma geral, não apenas no Supremo Tribunal Federal. Porque senão a gente vai ficar refém de um órgão e podemos nos desiludir com esse órgão, porque, você sabe, as ondas de apoio e de não apoio a qualquer órgão de governo, elas vêm e vão, né? A pessoa está ali valorizada num determinado momento, de repente vai a ser desvalorizada. E aí a gente não pode jogar todo o nosso projeto, todos os nossos ideais constitucionais nas mãos de uma pessoa só. Então é preciso que haja agora, digamos assim, um processo de repensamento dessas estruturas. Eu confio que a escolha do presidente Lula, por exemplo, do ministro Lewandowski, vai levar a isso, a esse repensamento. Acho que isso é bem importante, não é? É preciso que ali dentro da estrutura do Ministério da Justiça, que tem um braço importante na segurança, que esse repensamento se comece e ele contamine os outros órgãos da Presidência da República, Gabinete Civil, Gabinete de Relações Institucionais, Ministério da Defesa, etc, etc, etc. Tudo isso precisa ser contaminado por uma cultura diferente e a gente precisa revisar. Agora, essa informação da Polícia Federal é uma informação extremamente importante, como você falou, vai dar muito o que dizer pelo que eles levantarem, vai ter a reação, claro, de todas essas pessoas que vão dizer que tudo é perseguição, já vi artigos ridículos aí defendendo o delegado da Polícia Federal, o deputado, por causa disso, daquilo, estão querendo acabar com o nosso sistema de inteligência. Ninguém está querendo acabar com o sistema de inteligência, é o contrário. Nós estamos querendo construir um sistema de inteligência confiável, e não um sistema de inteligência aparelhado para o interesse de determinadas funções, determinadas corporações, militares ou não, e que estão destruindo a nossa própria possibilidade de convivência tranquila e pacífica e democrática dentro do Brasil.